Olá, gente, eu sou o Leonardo Souza e este é o nosso podcast Educação Eleitoral. Este é o nosso episódio de número 25 e hoje vamos conversar ou continuar a conversar sobre aspectos relevantes que envolvem o registro de candidatura. Beleza, gente? Vamos nessa? Então, tá bom. Hoje a gente vai falar sobre a substituição de candidatos e candidatas, tá? Vamos começar com um pequeno exemplo hipotético. O Partido X chegou com a sua lista de candidatos e candidatas, e registrou bonitinho lá os seus candidatos e candidatas até o dia 15 de agosto do ano da eleição, às 19 horas. Ocorre que dias depois do registro, o candidato a prefeito de sua chapa vem a falecer. O que o partido pode fazer agora, né? Então, a gente tem o seguinte: a lei concede a faculdade aos partidos, coligações e federações de substituírem os seus candidatos e candidatas que venham a ser considerados inelegíveis, que venham a renunciar ou vierem a falecer após o termo final do prazo de registro de candidatura, ou ainda que tenham seu registro de candidatura indeferido ou cancelado pela Justiça Eleitoral. Isso está previsto no artigo 13 da Lei das Eleições, tá? A regra é que, para estes casos de substituição do candidato ou da candidata, é que ela tenha que ocorrer se o novo pedido for apresentado em até 20 dias antes do pleito e requerido pelo partido em até 10 dias contados do fato que deu origem à substituição. Vamos explicar melhor isso aqui, com um exemplo prático. O candidato renunciou, né? Passou lá o período de registro de candidatura, o candidato estava lá com o seu registro lá deferido e tal, ou sendo analisado, e o candidato veio a renunciar à sua candidatura. O partido, nesse contexto, tem 10 dias para apresentar o novo pedido de registro de candidatura com o substituto e, além disso, esta substituição só poderá ocorrer se o pedido for apresentado em até 20 dias antes do pleito, tá? Então, são dois requisitos em conjunto. Candidato renunciou, o partido tem 10 dias desse fato da renúncia formal do candidato para apresentar um novo pedido à Justiça Eleitoral, tá? E essa substituição vai ser deferida se esse fato ocorrer em até 20 dias antes do pleito. Tá bom, gente? Então são dois requisitos cumulativos. Isso vale tanto para a eleição proporcional quanto para as eleições majoritárias. Há exceção, no entanto, no caso de falecimento. Neste caso, se o candidato vier a falecer, após o registro de candidatura, a substituição poderá ocorrer, mesmo que venha a acontecer após os 20 dias antes do pleito. Tá? Se o candidato faleceu ali 15 dias antes do pleito, essa substituição poderá ocorrer normalmente, tá bom? É exceção à regra. Beleza, gente? Tranquilo. Prosseguindo. Agora vamos imaginar outra situação hipotética. Beltraninho e Luizinho foram candidatos à presidência na eleição de 2022. O Beltraninho foi o primeiro e o Luizinho foi o segundo colocado nas eleições presidenciais. Entre o primeiro e o segundo turno, Beltraninho decide renunciar à sua candidatura. Nesse caso, será que o partido de Beltraninho poderá substituí-lo pelo vice da chapa e continuar ir para a disputa do segundo turno? A resposta é não, gente. Isso se dá de acordo com previsão constitucional no artigo 77, parágrafo 4º da nossa Constituição, e também de acordo com o princípio da unicidade da chapa, né? Se isso acontecer, a chapa de Beltraninho se esvai e será convocado o terceiro colocado nas eleições para disputar o segundo turno com Luizinho. Beleza, gente? Essa situação do artigo 77, parágrafo 4º da nossa Constituição, ela se repete tanto para governadores e como para prefeitos de municípios com mais de 200 mil eleitores
pelo princípio da simetria constitucional, beleza? Tranquilo, gente? Pois bem, vamos passar para o último assunto agora do nosso episódio, que vai ser curtinho hoje. Vamos falar em outro episódio específico sobre as cotas de gênero, mas vamos imaginar a seguinte situação. O Partido X registrou seus candidatos e candidatas ao cargo de vereador de um município determinado, respeitando as cotas de gênero, no mínimo 30% para um e no máximo 70% para outro. Beleza? Vamos supor que um dos candidatos do gênero masculino, que corresponde, no caso concreto, a 30% da chapa, renuncie à sua candidatura. O partido, então, poderá registrar um substituto até 20 dias antes do pleito. Mas será que pode substituir o candidato por uma candidata? Não pode, gente, porque neste caso a proporção ficaria desequilibrada. Haveria mais de 70% de candidaturas femininas e menos de 30% de candidaturas masculinas. Dessa forma, de acordo com a jurisprudência atual do TSE, a substituição teria necessariamente que ser por um candidato do gênero masculino ou, se fosse, ou de outro modo, reduzir uma candidata do gênero feminino para equilibrar novamente as proporções, tá bom, gente? Então é isso que teria que acontecer nesse cenário. Se um candidato do gênero masculino, que está lá no mínimo da cota de gênero, renunciar ou sei lá, tiver o registro de candidatura cancelado, a substituição tem que se dar por um candidato do mesmo gênero para que essa proporção não se altere nos níveis mínimo e máximo previstos na nossa legislação, tá bom, gente? Isso porque a cota de gênero é pelo número de candidatos efetivamente apresentados, né? Registrados na Justiça Eleitoral e não aqueles apresentáveis, né? Então, o número de candidatos efetivamente registrados para concorrer às candidaturas devem obedecer o mínimo e o máximo previsto na legislação para as cotas de gênero. Tá bom, gente? Beleza? Muito obrigado, e no próximo episódio a gente continua falando sobre esses aspectos relevantes do registro de candidatura. Tá bom, gente? Beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.